Depois que eu me tornei mãe, muita coisa mudou na minha vida, mas uma coisa principalmente que foi no meu comportamento, eu percebi essa mudança assim gritante. Eu me tornei ainda mais ansiosa. E eu vou explicar melhor para vocês nesse episódio, mas antes sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem. E antes de tudo, dá 5 estrelas nesse podcast. Se você é novo por aqui ou se você me ouve já há bastante tempo e ainda não deu suas 5 estrelas, por favor, dá suas 5 estrelas. Me ajuda a fazer esse podcast crescer. Compartilha ele para todo mundo que você conhece, para quem você gosta, quem não gosta. Tá valendo tudo, tá? Todas as pessoas são bem-vindas aqui. Eu já estou sendo ouvida em vários países do mundo e eu estou muito feliz com isso. Quero chegar em mais países cada vez mais. Então, um cheiro para todo mundo que me ouve fora do Brasil. E vamos falar aqui de mãe para mãe, tá? Meu público 100% feminino, mas masculino, sejam muito bem-vindos também, tá bom? Vamos falar aqui sobre questões de maternidade. Minha gente, depois que eu me tornei mãe, eu percebi uma coisa que eu me tornei ainda mais ávida por viver. E por que isso? Lógico, muitas questões, quando eu falo de ansiedade, não é o transtorno de ansiedade, tá? Mas pode se tornar também. E eu vivi algumas crises de ansiedade nesses últimos anos, que não está relacionado diretamente com a maternidade, mas com essa necessidade de querer viver aquilo que ficou pausado aí por muitos anos. Eu engravidei, ia fazer 30 anos, então, eu engravidei com 28, tive a minha filha com 29, então eu estava ali na meados dos 30 anos, da crise dos 30 anos. E quem não viveu essa crise dos 30 anos, que atire a primeira pedra. Eu estava já naquele momento ali, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada, eu fiz, ainda falta muita coisa para fazer. E olhar para trás e perceber que tudo que eu tinha feito até então foi para cumprir os meus papéis sociais, o que é esperado de mim pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu companheiro, e aquilo que era importante para mim de fato, os meus sonhos, eu não tinha dedicado tempo. Eu não tinha ainda realizado plenamente como eu gostaria. E isso me trouxe uma angústia muito grande, me trouxe uma urgência muito grande de querer viver, de querer experimentar, de querer realizar esses sonhos. Decidi fazer uma transição de carreira, que ainda estou nessa transição, experimentar coisas novas, uma nova forma de trabalhar, mas agora tinha uma bebê no meio dessa história. Tinha não, tem uma bebê no meio dessa história. E como é que eu fiz para conciliar tudo isso? Confesso a vocês que está sendo difícil até hoje. Por isso sigo fazendo minha terapia semanal. Mas, minha gente, eu não sei vocês, a experiência do maternado de vocês. A minha filha, ela veio para me mostrar o quanto era importante. Veja uma contradição. Ao mesmo tempo que eu me senti ávida, ansiosa por viver, a minha filha me trouxe a necessidade de olhar o momento presente, viver o aqui e o agora. Porque quando a gente está acelerado, quando a gente está ansioso, a gente não tem noção que o tempo está passando e a gente não experimenta e vivencia o que a gente tem no momento, que é só o hoje. A gente vive muito no futuro. E quando a gente vive muito no futuro, a gente perde muita coisa do que está acontecendo ao nosso redor. E quem cria uma criança, um bebê, precisa estar aqui presente para atender as necessidades dessa criança. Então a minha filha, ela se tornou uma âncora para mim, para que eu pudesse viver o presente, sabe? Eu saí do puerpério emocional muito acelerada e angustiada por querer viver tudo que eu não vivi tudo que eu não realizei, na verdade, dos meus sonhos de adolescente, de criança. A minha criança ficou ainda mais. E agora você vai me deixar de lado de novo, porque tem uma nova criança para você olhar e prestar atenção. Você vai continuar me deixando de lado? Fiquei naquela dualidade da criança interior com a criança exterior, pedindo colo, pedindo ajuda, pedindo atenção. E é difícil, é muito difícil conciliar tudo isso. Principalmente quando se tem
estereótipos para a gente poder lidar o tempo inteiro, né? De que mãe não pode fazer tal coisa, mãe não pode ser desse jeito, mãe tem que ser assim, assado. É tanto estereótipo, é tanta coisa que a gente tem que ser a perfeição na face da terra, que a gente acaba esquecendo novamente de olhar pra gente, olhar para o que a gente é, o que a gente sente e o que a gente quer realizar no mundo. Então, eu saí do puerpério emocional, que é esse momento que a gente acha que dura apenas. A maioria das pessoas fala que só dura 4 meses o puerpério. Não, amiga. O puerpério emocional dura muito mais. Pode durar até 3 anos para algumas pessoas. O meu durou quase 2 anos. Quase 2 anos, meu puerpério emocional. E nesse puerpério emocional eu tive algumas crises de ansiedade relacionadas a essa angústia de, meu Deus, a minha vida parou no momento que eu decidi engravidar, né? O que eu fiz até agora foi somente para cumprir tabela do que os meus pais esperavam de mim, do que o meu marido esperava de mim, e o que eu esperava de mim mesma, eu não dediquei tempo, não dediquei atenção. Eu queria muito, mas eu não dava devida importância e não colocava no lugar de prioridade na minha vida. E aí ter a minha filha também foi para cumprir tabela. Sabe aquela coisa que você tem que... Eu estava até pensando sobre isso esses dias. Eu digo, a maioria das pessoas, né, acreditam, a sociedade tem como isso socializado, né? Você tem que fazer a sua vida dos 20 aos 30 anos. Nos 30 anos você tem que estar casado, tem que estar com carro, casa, muito bem sucedido e, enfim, e aí a vida acabou, né? Não tem mais o que fazer. Eu consegui fazer algumas coisas desse tipo. Eu consegui entrar na faculdade ainda com 18 anos, consegui me formar antes dos 30, né? Consegui entrar em 2 faculdades, me formei em uma delas, fiz 2 especializações antes dos 30 anos, me casei, depois engravidei antes dos 30 anos, só não tive ainda, consegui comprar minha casa própria, enfim, outras coisas. Mas o que era muito importante e que era esperado pela sociedade e pelos meus pais, eu consegui fazer. Mas fala aí, você conseguiu realizar sonhos pessoais, Janaína? Alguns, mas aqueles mais enraizados mesmo, eu não consegui. Não consegui porque eu não dei a devida importância e prioridade. Eu estava muito focada em realizar os sonhos dos outros, que são importantes também, porque hoje eu sou concursada também, consegui passar no concurso antes dos 30 anos. Tenho meu trabalho, tenho a minha independência, enfim, moro numa casa legal, tenho a minha família, consegui conquistar muita coisa, valorizo isso, óbvio, é muito importante para mim, mas hoje eu tenho muita ansiedade por viver aquilo que eu não vivi ainda, de experimentar aquilo que eu não consegui experimentar lá no tempo dos 20 anos. Eu não estou falando de despirocar, não, eu estou falando de realizações mesmo, sabe, aqueles sonhos raiz que a minha criança pede. Agora eu tô focada nisso. E a minha criança, o meu bebê, a minha filha, ela me traz essa urgência também de querer viver para eu poder mostrar a ela que é possível, para poder ser exemplo para ela, mas ela também me traz essa segurança e essa âncora, dizer, mamãe, tem calma, vai com calma, tem tempo ainda. Tem tempo para você cuidar de mim, tem tempo para você focar em você, tem tempo de realizar os seus sonhos. E eu percebi isso agora há pouco, inclusive, depois de algumas crises de ansiedade, olhar para isso e dizer, calma, Janaína, você não está numa corrida de Fórmula 1, você não está competindo com ninguém, tem calma, você já conseguiu fazer muita coisa em 10 anos, dos 18 aos 30, você conseguiu fazer muita coisa, né? Então, tem calma, vai com calma, desacelera, porque a aceleração que eu tive me trouxe muitas sequelas emocionais, me trouxe muito desgaste de energia, enfim, me trouxe muitas coisas ruins. Então, precisei desacelerar a força, aprender a novamente a viver o aqui e o agora em plenitude, em paz. E aí novamente a minha filha tem sido esse papel fundamental na minha vida, de trazer alegria e simplicidade para o meu dia a dia e para me fazer enxergar a importância de encontrar felicidade nos pequenos momentos ordinários do dia a dia, não somente ficar esperando pelo extraordinário acontecer,
Porque na verdade mesmo, o extraordinário é você aprender a valorizar o ar que você respira, a oportunidade de abrir os olhos e poder tentar novamente. Isso é extraordinário, minha gente. Não é à toa que o aqui e o agora se chama presente. É um verdadeiro presente que a gente tem, que Deus nos deu e que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com ele. A gente precisa valorizar cada segundo, cada respiração que a gente dá. A gente precisa valorizar. Porque se a gente não valoriza isso, quando o extraordinário acontecer, a gente vai estar tão deslumbrado que a gente também não vai conseguir valorizar e vivenciar intensamente como o momento vai pedir. Trazendo esse meu exemplo para você, mamães de primeira viagem, porque eu sou mãe de primeira viagem, tenham calma com vocês mesmas, tenham paciência com vocês mesmas, com o processo de vocês. Cada mãe vivencia esse processo que é um viver e morrer, é um luto da nossa do nosso antigo modo de viver para um novo modo de viver. A gente nasce novamente e agrega mais um papel e mais uma responsabilidade na nossa vida, que é ser mãe agora. Mas tenham calma, vocês não estão competindo com nenhuma mãe, nem correndo contra o tempo, nem contra o mundo. O mundo espera, sabe? O mundo espera. Vai com calma, vai com paciência. Eu tô aprendendo a fazer isso, eu tô seguindo esse mantra e eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz. Ter paciência, desfrutar do que eu já conquistei. Conquistei a minha formação, conquistei o meu emprego, conquistei as minhas amizades, conquistei a minha família, conquistei a minha casa, conquistei tanta coisa. Então, valorizar essas coisas que você conquistou também, para poder co-criar e buscar os sonhos que estão aí no seu coração. Então, tenhamos mais paciência conosco e compaixão, né? A gente tem isso com os outros, que a gente possa ter com a gente também. Foi um episódio curtinho, só para desabafo mesmo, para falar que a maternidade é essa montanha russa de emoções a todo momento e que traz ensinamentos diários, se a gente está aberta para aprender, traz ensinamentos diários para a gente. As nossas crianças são uma fonte inesgotável de sabedoria e de ensinamento, tá? A gente ensina, mas eles ensinam muito mais a ser simples, a ser prático, a ser feliz no simples, no aqui e no agora, tá bom? Então estejam atentos a isso. Um cheiro e até o próximo episódio.